Já pararam para pensar como uma simples ideia vira uma lei aqui no Brasil? Uma lei que pode mudar a vida de milhões de pessoas? Pois é, o caminho não é nada simples. É um verdadeiro labirinto, cheio de debates, negociações e, claro, muitas reviravoltas. Hoje, a gente vai mergulhar nesse processo para entender as regras do jogo que definem o nosso país. Então, qual vai ser o nosso mapa para esse labirinto? Primeiro, a gente vai ver as regras básicas. Depois, como se faz para mexer na Constituição, e olha, não é fácil. Vamos acompanhar a jornada de uma lei comum do dia a dia e também os atalhos que o presidente tem para acelerar as coisas e o que acontece quando uma lei é rejeitada. A gente vai ver. E por fim, como tudo isso se encaixa num grande sistema de equilíbrio de poder. Bora lá! Bom, para começar, o ponto-chave é o seguinte: não existe um caminho único para se criar uma lei. Cada tipo de lei segue uma trilha diferente. Uma coisa é aprovar uma lei comum, outra, bem mais complicada, é alterar a própria Constituição. Aí o jogo é outro, com exigências e dificuldades bem maiores. Isso já puxa uma pergunta fundamental, né? Como é que uma nação muda as suas próprias bases, as suas regras mais importantes? A resposta, no Brasil, passa pelo processo legislativo mais rigoroso e difícil que existe. A ferramenta para essa missão quase impossível é a famosa PEC, a Proposta de Emenda à Constituição. É através dela que o texto da nossa lei maior pode ser alterado. Mas, como a gente vai ver, o processo foi desenhado de propósito para ser extremamente difícil. E a dificuldade já começa na largada. A porta de entrada é muito restrita. Pensa bem, não é qualquer um que pode simplesmente propor uma mudança na Constituição. Só quem pode dar esse pontapé inicial é o presidente da República, um terço dos deputados ou dos senadores, ou então mais da metade das assembleias legislativas de todos os estados. A porteira é bem fechada, justamente para garantir que a Constituição não mude ao sabor de qualquer vento político. E depois que a proposta passa pela porta de entrada, a jornada fica ainda mais árdua. A regra é clara e vale a pena decorar. 2 casas, 2 turnos, 3/5. O que isso quer dizer? Que a PEC precisa ser aprovada 2 vezes na Câmara dos Deputados e depois mais 2 vezes no Senado. E não é com qualquer votação, não. Em cada uma dessas 4 etapas, ela precisa do voto favorável de pelo menos 3/5 dos parlamentares. Conseguir esse nível de consenso é uma verdadeira batalha política. E, mesmo que se consiga passar por toda essa maratona, ainda existem limites. Há trechos da Constituição que são simplesmente intocáveis. Ponto. São as famosas cláusulas pétreas. O nome já diz tudo, né? São de pedra. Elas funcionam como uma blindagem para os princípios mais importantes do nosso Estado. E o que é tão importante que não pode ser mexido de jeito nenhum? São 4 pilares: a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e, claro, os direitos e garantias individuais. Para quem gosta de um macete para não esquecer, tem até um mnemônico famoso: fode voz. A diferença entre mexer na Constituição e criar uma lei comum fica muito clara aqui. Primeiro, o presidente não pode vetar uma PEC. Segundo, o quórum para aprovar é de 3/5, muito maior que a maioria simples de outras leis. E terceiro, quem bate o martelo final é o próprio Congresso, que promulga a emenda. É um processo totalmente à parte. Ok, já vimos o caminho das pedras. Agora vamos para o processo mais comum, o do dia a dia, a jornada de um projeto de lei. É daqui que nasce a grande maioria das leis que afetam a nossa vida. A rota padrão é a seguinte: um projeto nasce, normalmente na Câmara dos Deputados. Lá, ele é debatido e votado. Se for aprovado, ele sobe para o Senado, que funciona como uma casa revisora. Se o Senado aprovar o texto do jeitinho que veio da Câmara, sem mudar nada, o projeto vai direto para a mesa do presidente. Nas mãos do presidente, existem 2 possibilidades: a sanção, que é o sim, o ok, que transforma o projeto em lei, ou o veto, que é o não. E esse veto pode ser para o texto inteiro ou só para algumas partes específicas dele. O presidente tem um prazo para se decidir, 15 dias úteis. E aqui tem um detalhe muito importante: o silêncio significa a aprovação. Se o presidente não disser nada nesses 15 dias, o projeto vira lei automaticamente. É a chamada sanção tácita, um jeito de impedir que o executivo simplesmente engavete os projetos que vêm do Congresso. Mas, e quando o governo tem pressa? Quando precisa de agilidade? Bom, existem alguns mecanismos que permitem ao presidente dar uma acelerada no processo legislativo em situações de urgência. Um desses mecanismos é o pedido de urgência. Ele basicamente coloca um cronômetro no Congresso. A partir do momento em que a urgência é solicitada, a Câmara tem 45 dias para votar e o Senado mais 45.
E se não cumprirem o prazo? A pauta da casa simplesmente trava. Nada mais pode ser votado até que aquele projeto seja resolvido. É uma ferramenta de pressão bem poderosa. Agora, a ferramenta mais poderosa de todas é, sem dúvida, a medida provisória, a MP. Ela inverte completamente a lógica. Em vez de discutir um projeto para ele virar lei, a MP já nasce com força de lei. O presidente edita, ela é publicada e pronto, já está valendo. A discussão no Congresso vem só depois. Mas esse poder todo tem prazo de validade. Uma MP vale por 60 dias e esse prazo pode ser esticado por mais 60, totalizando 120 dias. Se nesse período o Congresso não transformar a MP em uma lei definitiva, ela simplesmente perde a validade. Caduca. E é como se nunca tivesse existido. Agora, vamos voltar um pouco. Lembra daquele cenário em que o Congresso aprova a lei, mas o presidente a rejeita? Quando acontece um veto, é o fim da linha para o projeto? Não necessariamente. O veto presidencial não é a palavra final. O Congresso pode derrubá-lo. Para isso, deputados e senadores se reúnem em uma sessão conjunta para uma nova votação. Mas o desafio é grande. É preciso voto da maioria absoluta dos membros das duas casas, ou seja, mais da metade de todos os parlamentares, não só dos que estão presentes. E se um projeto for rejeitado de vez? A regra geral é que ele vai para a geladeira, não pode ser reapresentado no mesmo ano. A exceção é se a maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado insistir muito e decidir trazê-lo assunto de volta para a pauta. Quando a gente olha para todos esses mecanismos, as PECs, os vetos, as medidas provisórias, os prazos, fica claro que não são regras aleatórias. Elas formam um sistema projetado para equilibrar as forças entre os poderes. No fim das contas, todo esse labirinto legislativo tem um propósito bem claro: ser um sistema de freios e contrapesos. Cada exigência de quórum, cada prazo, cada etapa, existe para forçar o diálogo e a negociação, garantindo que nenhum poder possa simplesmente atropelar os outros. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Esse sistema, com toda a sua complexidade, é a melhor forma de governar? Ele garante estabilidade e decisões mais cuidadosas? Ou acaba criando um excesso de burocracia que leva à paralisia? É uma pergunta que não tem resposta fácil, mas que, no fim, define o ritmo e o rumo do Brasil.